coletadas pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM, que integra o SUS, constatou que metade das agressões registradas tiveram como alvo pessoas da comunidade LGBT negras. No período de 3 anos analisados, de 2015 a 2017, foram registradas cerca de 24 mil notificações de violências contra a população LGBT, uma média de mais de 22 casos de violências entre 2 ou mais pessoas. Quase uma notificação a cada hora. Para a advogada, integrante da Coalizão Negra por Direitos e do coletivo Sapato Preto LBTs da Amazônia, Darla Farias, a pesquisa demonstra o que a população LGBTQI+, negra, vem denunciando há tempos. Essa pesquisa deixa demonstrado o que a população LGBTQI+, negra, já vem denunciando há muito tempo. A gente denuncia que por sermos pessoas, sujeitos, corpos LGBTs e nós sofremos uma discriminação a partir da nossa sexualidade e identidade de gênero, e também sofremos uma intersecção de violência, né, que é atrelada ao racismo. Então a gente denuncia já há muito tempo dentro dos movimentos, tanto o movimento negro quanto o movimento LGBTQI+, que a gente precisa pautar as violências de formas interseccionadas, ou seja, que não há uma hierarquia de opressão, ou então não há uma hierarquia de violência quando a gente evidencia que os nossos corpos, eles são denúncias e demandas, né, políticas, tanto pela pauta da nossa racialidade quanto pela pauta da nossa sexualidade. Desde 2008, o Brasil lidera o ranking de países que mais matam transexuais. A deputada estadual em mandato coletivo pela bancada ativista Érica Hilton, do PSOL, comenta que o Brasil criou a imagem de que ser hétero e cisgênero, ou seja, a pessoa que se identifica com o gênero que lhe foi atribuído no nascimento, é o normal, e o que foge disso fica marginalizado. O Brasil se constituiu em cima de uma ordem chamada cis-heteronormatividade, que coloca a heterossexualidade e a cisgeneridade como orgânicas, como naturais, e o corpo transgênero, o corpo transvestigênero, a homossexualidade, a comunidade LGBT como sendo abjeta, dissidente, anormal, né? Por muito tempo se produziu o conhecimento de que nós éramos patológicas, de que nós éramos doentes, e tudo isso foi perpetuando as violências, as desigualdades, a negação de direito, colocando os nossos corpos como abjetos, demarcados para morrer, demarcados para serem expulsos de casa. Basta nós olharmos as estatísticas. Então nós temos uma ordem que impera no nosso país, que coloca o corpo LGBT como um corpo que não precisa de direito, como uma vida que pode ser retirada com requintes de maiores crueldades, e esta ordem precisa ser mudada. Nós precisamos propor novos marcos civilizatórios e resgatarmos a humanidade, a dignidade humana, o reconhecimento do direito da população LGBTQIA+. Segundo Guilherme Sionato, coordenador titular da área étnico-racial da Aliança Nacional LGBTI+, o negro LGBT sofre em dobro com preconceito, e isso tem reflexos no mercado de trabalho. E quando se é LGBT, você sofre o preconceito 2 vezes, por ser negro e por ser LGBT. Mesmo a gente sabendo que a população negra é maioria aqui no Brasil, a gente percebe que ainda existem muitas desigualdades sociais. E a gente percebe isso, sente isso na pele quando a gente vai disputar uma vaga de emprego. Se você tiver trejeitos afeminados, ou se você for um homem trans, ou uma mulher transexual, uma travesti, já está fora do mercado de trabalho. E ao longo dos anos, por incrível que pareça, a gente não tem sentido nessa inclusão, como alguns dados mostram aí, a inclusão do negro e o LGBT no mercado de trabalho. Para o assistente social Henrique Costa, embora essa pesquisa seja importante, existe a questão da subnotificação, pois a população negra LGBT ainda é que tem menos acesso à saúde. Apesar desses dados serem assustadores, é importante que a gente coloque que eles ainda são subnotificados. Nós bem sabemos que, embora seja a população negra aquela que prioritariamente depende do Sistema Único de Saúde, a população negra também é aquela que, contraditoriamente, mais tem dificuldade para acessar esse sistema. E aí, se a gente pensa a população negra LGBT, pensando os lugares que
perfil, né, impulsiona as pessoas a estarem, que não é no lugar do cuidado, que não é no lugar do cuidado à saúde, você vai perceber que essas pessoas elas não estão majoritariamente ainda nos serviços, né? Então, ainda é um dado subnotificado, apesar de assustador. Alberto Pires, membro do coletivo Juventude Negra Cara Preta, diz que atualmente não é possível avançar na luta por direitos porque antes é preciso garantir o que já foi conquistado. Segundo ele, o atual governo pratica política de extermínio de corpos negros e LGBTIs. No fim das contas, se deparando com esse governo, né, que fomenta, que potencializa as agressões às pessoas LGBTs, e aí a gente está tentando minimamente garantir direitos básicos, né, diante desse processo político que a gente está vivenciando hoje. A gente não consegue, no fim das contas, avançar em pautas importantes também, porque a gente está minimamente tentando lutar para garantir o que já foi conquistado com muito esforço, entendendo que nada foi nos dado, e sim tudo muito conquistado, através de muita luta dos movimentos sociais e das articulações que o movimento LGBT vem pautando constantemente, né, no âmbito político. E aí eu não consigo vislumbrar um avanço com esse governo que a gente tem. É uma política genocida dos nossos corpos. Os nossos corpos são alvos de extermínio, né? E a todo instante a gente tem que estar resistindo para poder minimamente sobreviver com respeito, né? Enfim. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.